paz do Senhor Jesus. Bom dia, amados. Nós viemos aqui para falar mais dos benefícios que a palavra de Deus, traz para nós. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós somos beneficiados, nós somos abençoados, né? Eu já falei ontem que Deus traz clareza para nós, né? Então, nós recebemos muito benefício no corpo, na nossa alma e no nosso espírito também. Então, eu gostaria de estar lendo com vocês Hebreus 4:12, o livro de Hebreus 4:12. Está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante do que uma espada de dois gumes e penetra do ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração. Olha que maravilha. A palavra de Deus, ela é afiada, né? Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Quer dizer, uma espada que corta de um lado, corta de outro. E ela entra, e ela, aqui está dizendo que ela divide a alma e o espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração, né? É uma palavra muito eficaz. Como eu já falei aqui, ela é um remédio, né? A palavra de Deus. E nesse versículo, eu gostaria de falar com você que ela é apta, né? Ela discerne ali o pensamento do coração, né? O que verdadeiramente vai no nosso coração, a palavra de Deus é apta em discernir. Eu queria estar aqui citando para vocês, eu não vou ler, em 2 Crônicas 21. Nesse texto de 2 Crônicas, Davi ele levanta um censo em Israel. E isso traz a ira de Deus sobre eles. Mas o que eu quero dizer nesse texto? Quem sabe Davi veio um pensamento de Davi em contar o povo que ele tinha para poder ir a uma guerra, né? Mas aquele pensamento não foi de Deus. Davi teve um pensamento, mas o pensamento dele não foi de Deus, muito pelo contrário, atraiu a ira de Deus. Foi o diabo que colocou esse pensamento no coração de Davi, né? Por isso eles foram castigados. Por isso que é importante você vir para a palavra, conhecer a palavra e discernir, né? Ali o seu coração vai saber discernir. Às vezes você tem uma ideia e você quer fazer aquela ideia e aquilo não foi Deus que colocou no seu coração, né? A palavra de Deus vai te ajudar a discernir, né? A ter esse discernimento, se foi o seu pensamento ou se foi Deus que colocou aquela ideia, aquele pensamento sobre você, né? Nesse texto que eu citei para vocês, de 2 Crônicas, Davi, ele quis fazer um levantamento dos homens de guerra que ele tinha, né? Esse recenseamento. Mas o que isso atraiu a ira de Deus, missionária? Por quê? Porque Israel nunca venceu pelo tanto de pessoas que eles eram. Eles sempre venceram pelas mãos de Deus. Muitas das vezes eles eram em menor número e venciam guerra com de outros exércitos que tinham muitas pessoas. Por quê? Porque a mão do Senhor era com ele. Mas nisso aqui, nesse texto, o Davi, ele deixou, né? Porque Davi era um homem muito temente a Deus, ele buscava a direção de Deus, mas ele achou que aquele pensamento era Deus, e não era. E não era Deus naquele pensamento de Davi.
né? E ele ali pecou. Por isso nós precisamos, irmãos, da palavra, porque a palavra nos dá clareza. Ela vai fazer você discernir o que é o seu pensamento, o pensamento humano, uma coisa que o adversário jogou, né, sobre o seu pensamento, como aqui no caso de Davi. Então, ela discerne o pensamento e o propósito, né? Louvado seja Deus. Nós sabemos que Davi ele queria agradar a Deus, mas muitas das vezes nem sempre nós conseguimos agradar a Deus. Por isso que é bom estar sempre discernindo, né? Senhor, isso que eu vou fazer, do seu agrado, o Senhor quer que eu faça isso? Porque muitas das vezes nós fazemos coisas que não agrada a Deus, né? E como Davi, né, ele trouxe a ira de Deus para o povo, né, sobre Israel. Louvado seja Deus. Diz a boca do Senhor, da boca do Senhor tem o conhecimento, a inteligência para fortalecer a nossa fé, né? E também através da palavra, porque está escrito que a palavra vem por ouvir, né? A fé vem por ouvir a palavra de Deus, né? Então, o conhecimento, a inteligência para fortalecer a fé, ela vem da boca do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que sempre, irmãos, ser alimentados pela palavra de Deus, tá? Sempre ser alimentado, porque o tempo diante do Senhor, deixa o Espírito Santo falar com você, porque o Espírito Santo fala conosco através da palavra. Deixa o Espírito Santo falar com você através dessa palavra, né? Através dessa palavra que é viva, né? Como diz o texto em em Hebreus 4:12, a palavra é viva, ela é eficaz, ela é um remédio, ela penetra, né, no ponto de dividir juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Quer dizer, a palavra é muito preciosa, ela é muito preciosa. Louvado seja Deus. Se nós quisermos, irmãos, ter uma fé firme no Senhor, uma fé que não se abala, uma fé inabalável, nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela também traz refrigério para nós. Ela renova as nossas forças. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor, né? Ela firma, ela dá a certeza do amor de Deus pela nossa vida. Porque muitas das vezes nós, né, nós não temos certeza. Tem pessoas que não têm certeza, mas Deus tem amor pela nossa vida. Deus conhece a nossa história. Deus sabe da onde cada um de nós saímos. Ele não faz um julgamento errado sobre nós. Ele faz um julgamento certo. Então, é necessário, irmãos, que nós estejamos firmados na palavra de Deus, né? Porque ela traz todo esse benefício. Muitas das vezes, nós também nos embaraçamos com pessoas, somos enganados, porque não buscamos, né, a palavra, de maneira que nós venhamos ter esse discernimento, né, que sabemos discernir os pensamentos e os propósitos de Deus. Então, a palavra, ela é, como está no livro de Efésios, ela é uma arma ofensiva, mas ela também é uma arma para discernimento, né? Nós discernimos através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, foi mais uma meditação. E
é um benefício da palavra que está à minha e à sua disposição, né? Às vezes nós pensamos assim, mas eu nunca fiz um curso. Se você lê a palavra, claro que você não pode deixar de fazer o seu curso, mas só de você ler a palavra e pedir ao Espírito Santo que te revele a palavra, ele vai te orientar, ele vai te fazer discernir em tudo que você está passando. Louvado seja Deus. Ainda você vai ser fortalecido, porque a palavra nos fortalece, sabe? A palavra nos fortalece. É como se ela fosse, como eu disse ontem no vídeo, nosso corpo precisa de se alimentar e o nosso espírito também. Só que a comida do espírito não é comida física. A comida do espírito é a palavra, é o jejum, é a oração. Essa é a comida do nosso espírito, né? E que nós possamos nos dedicar mais na leitura da palavra, porque isso vai nos trazer clareza, sabedoria, né? Vamos saber certinho aonde colocamos os nossos pés, o que estamos fazendo, nós vamos discernir, nós vamos ter clareza, né? Esse é o propósito da palavra, né? É sempre isso, é trazer clareza através do conhecimento de Deus. Através, nós vamos discernir o plano de Deus para as nossas vidas, não é? Louvado seja Deus. Amados, é pequeno, curto o vídeo, mas eu espero que vocês entenderam qual a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, né? É, é é um pedacinho dos muitos benefícios que ela faz na nossa vida. É um pedacinho. Mas esse pedacinho, se você meditar, a palavra de Deus ela é muito poderosa e ela traz cura sobre nós, né? Então, amanhã nós estaremos meditando mais uma porção da palavra de Deus. Hoje foi isso aqui que o Senhor nos deu. E foi precioso. E você, quando pegar a palavra de Deus para você ler, entenda que você está, a palavra é o próprio Jesus, que você está recebendo do Espírito Santo, você está recebendo de Deus. Você não está recebendo de você mesmo, você está recebendo do próprio Deus. E você vai ser mais inteligente, você vai estar apto para discernir, né? A intenção do coração, os pensamentos, os propósitos de Deus. Olha, foi essa palavra. E fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.